Glória a Deus. Aleluia. Homem chamado Abraão, servo do Senhor. Homem chamado Abraão, servo do Jornada Senhor, dolorosa levou seu filho ao monte Moriá. Homem chamado Abraão, servo do Senhor. Homem chamado Abraão, servo do Senhor, Dolorosa levou seu filho ao monte Moriá. teu chamado, Senhor, sem reclamar. A Deus seu filho entregou como Abraão. Eu digo sim a ti, Senhor. Eu digo sim Ao teu ao chamado, chamado, Senhor. Faça de mim o teu embaixador. eis-me aqui, completa a tua obra através de mim. Usa-me. Eu digo sim Ao teu ao teu chamado, Senhor. Faça de mim o teu embaixador. eis-me aqui, completa a tua obra através de mim. Usa-me. São tantos que sofrem, pois não Tantos que sofrem, conhecem ao pois Senhor. não conhecem ao Senhor. Rio, Colômbia, Arábia, Índia e Japão clamam por salvação. São tantos que sofrem, pois Tantos que sofrem, conhecem ao pois Senhor. não conhecem ao Senhor. Venezuela, Espanha, China, Equador clamam pelo Senhor. Vou atender ao teu chamado, Senhor. Vim entregar todo o meu coração pra salvação. No mundo eu digo sim, Senhor. Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. É muito bom poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja, que Deus esteja te abençoando de uma forma rica e abundantemente. Hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Vamos nos regozijar nele, vale a pena desfrutar da bondade do nosso Deus. Hoje, quinta-feira também, você já se agende aí, está pertinho da gente aqui no bairro Lausanne Paulista, na zona norte de São Paulo. Hoje é dia de culto de intimidade com Deus. Você é o meu e o nosso convidado para estar aqui e desfrutar de um momento tão ímpar, porque é o momento sempre onde estamos na presença de Deus e algo novo sempre acontece. Nós nos reunimos como igreja para orarmos uns pelos outros com orações específicas. Depois desfrutamos de uma palavra que pode mudar a nossa história, a nossa realidade e o nosso destino, além de sentirmos a presença de Deus no meio dos louvores. Então venha, Avenida Ultramarino 616, aqui na Casa de Oração para Todos os Povos. Você é o meu e o nosso convidado. Na manhã de hoje, com alegria, eu recebo aqui um jovem adolescente ou adolescente jovem. Ele faz parte da Igreja do Brasil para Cristo, lá de Várzea Paulista. Igreja esta que é presidida e pastoreada pelo presidente da Missão Desafio, que é o órgão oficial de missões da nossa denominação, que é o pastor Emerson Costa. Na manhã de hoje, eu recebo ele, que é pregador do Evangelho do Reino e já tem feito a diferença na sua geração, o meu amigo Abner Bosco. Abner, muito bom dia, meu amigo.
Bom dia, Pastor Vander. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Para mim é uma honra estar aqui nesse programa tão essencial para a nossa igreja e para os ouvintes que estão nos escutando nessa manhã. Eu me sinto muito feliz de estar aqui e compartilhar um pouco mais do Evangelho da Palavra de Deus com os nossos irmãos. Que bom, que bom. Nós nos sentimos honrados. Amém. E eu quero agradecer a sua presença, agradecendo o seu pastor, Emerson, que o trouxe aqui. Daqui a pouquinho eu vou devolver para ele, viu? Com certeza. Ele está lá na Missão Desafio. Um abraço para os nossos irmãos aí da Missão Desafio, pastor Emerson, presidente, e o staff operacional que já está atuando desde cedinho, trabalhando com os missionários nos 4 continentes, né? Amém. Mas eu agradeço a sua presença em nome da Igreja Brasil para Cristo aqui, do Mandaqui, dos nossos pastores Sênior, Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Valeu demais a sua participação. Ô, pastor Vander, muito obrigado, viu? Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Desde já agradeço também a vida do meu pastor Emerson, que tanto tem nos apoiado, né, nos trouxe até aqui. Tenho certeza que Deus tem algo grande a realizar através da vida do pastor Emerson e também das nossas vidas. Mando também um abraço para os meus irmãos que estão escutando da minha igreja, da minha família, para os meus pais, presbítero Valdenir, a minha mãe Edilaine. É uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Quero aproveitar também e mandar um abraço para a Igreja Brasil para Cristana, aí de Várzea Paulista. Inclusive, na próxima terça-feira, se eu não me engano, a próxima terça-feira é dia 8 de agosto, o meu filho, o pastor Wesley Marques, vai estar ministrando na sua igreja local, a convite do pastor Emerson Costa. Amém, glória Ele, a nesse Deus. final de semana, vai estar ministrando no Jubra Camp, o pastor Wesley Marques, e depois, na terça-feira, vai estar servindo. Depois ainda, dona Ângela Boucher, ele vai para a cidade de Guaxupé, lá em Minas Gerais. Quero aproveitar e mandar um abraço para os irmãos da comunidade Atos 1, lá de Minas Gerais, onde o pastor Wesley vai estar ministrando. Pastor Márcio e pastor Marcos, Deus abençoe vocês e obrigado pelo carinho para com meu filho. Ângela Boucher, bom dia, tudo bem, minha amiga? Bom dia, pastor Vander, bom dia, Abner, bom dia aos internautas. E a pergunta que não quer calar, as suas forças retornaram? Que nada, pastor. Bruna Carla Jesus. daqui a pouco me processa por estar assumindo a identidade dela. Oh, Jeová com Deus, como dizia minha avó, misericórdia de my brother. Pois Oh, é, meu sentindo a Deus. sua simbólica. Depois de ontem à noite, pronto. É. É. O que aconteceu ontem à noite? Nos galhos secos de uma árvore qualquer, eu escorreguei e caí. Meu Deus, Lá perto da Ângela. Missão Desafio ontem à É noite. mesmo? Sério, eu tava vindo pra gravar. Eu achei que era brincadeira. Não, sério? Eu vi o pastor Daniel, depois ele corrigiu, mas a primeira frase que ele disse foi que você escorregou numa árvore. Não, nos galhos secos de uma árvore. Aí depois ele corrigiu que era nas folhas. Foi. Tava vindo para gravar ontem à noite e... Porque fizeram uma poda lá perto, né, na Missão das Árvores, podaram tudo e deixaram lá as lixarias todas, né, das folhas. E o lado que eu tava meio escuro. Então passei direto. Pisei nas folhas secas e... Mas graças a Deus nada de grave aconteceu. Ainda bem que ninguém me viu, né, para não passar por vergonha. E não esqueça que você tem a fisioterapia da eu Jerusalém. vou precisar do socorro lá da Jerusalém. Exatamente. Ela vai colocar você na máquina que ela tem lá e vai... Isso. Algumas vozes estão dizendo que você ouviu a frase dizer para você: desce depressa, Ângela, porque hoje me convém pousar na sua casa. Eu digo a mesma coisa para ele. Então tá bom. Léo, bom dia, tudo bem, Gonçalves? Bom dia, Paulinho Augusto, tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Presbítero Paulo Guimarães, muito bom tê-lo aqui. Meu amigo Henrique Souza também, prazer em ter aqui. Vamos juntos na Manhã Mandaqui de hoje, que hoje tem experiência forte com Deus. O Abner Bosco é fruto de um milagre que ele vai compartilhar conosco nessa manhã e você vai ficar aleluiado aí do outro lado, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Agora na capital paulista são 10 horas e 20 minutos. Ângela Boucher, hoje nós temos datas comemorativas? Temos sim. Então vamos a elas. Hoje é o dia do especialista em fisioterapia em osteopatia. É aquele que cuida dos ossos, dos músculos e tudo. Então, parabéns aí ao fisioterapeuta desta área. Parabéns. Hoje também
Eu não sei se o senhor já foi, né? Que o senhor também já foi tanta coisa. E não sei se Léo, que é o MacGyver gospel também. Hoje é o dia do capoeirista. Eu joguei e dancei capoeira aproximadamente 12 anos da minha vida. Quantos anos? 12 anos. Fui orientado por um médico quando eu tive um IAM, que é infarto agudo do miocárdio, fazer algum tipo de atividade que tivesse bastante aeróbica. Então eu fui para a capoeira. Mas eu fiquei meio preocupado por causa da filosofia. E eu encontrei o mestre, que chamamos ele de mestre, né? Que é o Cari, pastor da Igreja Quadrangular, onde ele reformulou a capoeira dentro de uma visão cristã e evangélica, e hoje ele é o presidente da Federação dos Capoeiristas do Brasil. E ele atua numa evangelização, e quando tem o batismo, que chama dos mestres, ele prega o evangelho do reino, e tem muitos mestres que seguiam outras filosofias da capoeira entrando para o evangelho do reino. Ele se fez de tolo para ganhar os tolos, e ele me instruiu durante 12 anos da minha vida. Lá em Pernambuco a gente também tem os capoeiristas de Cristo, e eles têm levado também o evangelho. Então, parabéns aí ao pessoal que trabalha com essa arte. Ô Ângela, você acredita Não, que o Léo está falando aqui na Não, minha... o Léo está se aproveitando porque eu estou sem retorno, então eu não estou ouvindo o que ele está falando. Ô, internautas, vocês não sabem o que o Léo está me dizendo, que ele é um grande capoeirista, porque ele diz que os melhores são da Bahia, né? Então ele é baianinho, está dizendo que ele manja desse negócio. Uma empresa de GPS na mão do Léo vai à falência, porque ele se acha. Tá entendendo? Tá bom, dona Ângela. Hoje também é o dia de uma profissão que hoje talvez não seja tão procurada, mas que já foi muito. Hoje é o dia do tintureiro. É mesmo, eu sou de uma época que levava as roupas para tingi-las. Minha mãe fazia isso em casa mesmo. Lembra do anil? Quem não lembra do anil? Minha mãe ninguém... usava aquela tinta Guarani, aquela tinta em pó na... eu lembro, da cozinhava. caixinha, né? Da caixinha. A minha mãe era uma trouxinha, que tinha o anil, era uma trouxinha. Aí você colocava lá, ficava tudo azul. Ela cozinhava numa panela o jeans com aquela tinta, então... E vamos embora. Isso é novidade quase pré-histórica para o Abner e para o Paulinho. Não, eles não sabem o que é isso. Estou me localizando aqui ainda. Não conhecem essa arte. Mas você lembra de fita cassete? Não, Pastor, não peguei não. muito ainda. Pastor, ele não é mais nem do tempo do CD, pastor, quanto mais da fita cassete. Você nunca viu um CD? CD sim. Ah, então. Tive contato com CD. Ouviu? Tive contato. Algumas vezes eu presenciei. Você lembra do MD também? MD? Não. Não, né? Tá. Pastor, agora Oi. pergunta se ele sabe o que é Deezer, Spotify. É melhor ele me perguntar se eu sei o que é isso. Vamos lá. E hoje também comemora-se, não sei se a gente pode comemorar, o fim da censura no Brasil. Foi no dia 3 de agosto de 88. Faz tempo, hein? Quando houve a elaboração, né, da Constituinte de 88. Então, em agosto, a Constituinte foi oficializada em 5 de outubro de 88. E vale dizer que 5 de outubro é o dia do meu aniversário, então sou uma pessoa muito importante. Entendeu? Tá legal. E aí, em agosto foi, né, encerrada assim, a censura, né? A gente que tem aquele aroma de naftalina, lembra que quando ia começar uma programação, tinha lá o recadinho. Atenção, senhores pais, terminou o horário para menores de 12 anos. Terminou o horário para menores de 18 anos, né? Ou então dizia, censura livre. Então, assim, a gente sabe que existia alguns excessos, né? Na questão de nem todos os tipos de notícia eram veiculados, a gente sabe disso, muita coisa ia para baixo do tapete. Porém, vamos dizer que o lado bom dessa censura é que não chegava ao nosso conhecimento nem aos nossos ouvidos tantas coisas que a gente escuta hoje, né? Na questão da música, né? Na questão de alguns vocabulários que são falados, né, em programas de TV. Verdade. Existia um respeito com as famílias que estavam assistindo, então não era todo tipo de cena que podia ser feita numa novela ou num filme. Verdade. Existia... Quando dizia algo um pouco mais assim saliente, era já na madrugada, que o pessoal já estava dormindo, as crianças. Então, existia essa preocupação de levar qualidade para os lares, né, através das programações, e o conservadorismo, né, que hoje
para você ver algo que não vá ferir, né, a sua família, você tem que ter uma TV a cabo, você tem que pagar alguma coisa para você escolher o que quer assistir, porque a TV aberta tá um caos. Mas a TV a cabo, dependendo também, tá um negócio. Mas deixa para lá. Sim. Ângela Vautier, nós temos mais datas comemorativas? Não, encerramos. Agora nós vamos para os aniversariantes. Vamos para os aniversariantes. Para você que está fazendo aniversário hoje e está aí no Facebook, no Instagram ou no YouTube, parabéns para você, Deus te abençoe, que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja sempre uma realidade na sua vida, estendendo-se também para todos os seus familiares. Receba os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. Nós temos aniversariantes na nossa regional e também na nossa igreja local. Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo em Vila Flora, a Catarina de Oliveira Cardoso está aniversariando hoje. Parabéns para você, Catarina. Essa igreja é presidida pelo pastor Sérgio. Tive a felicidade de pregar lá. Carinhosos eles são. Aqui na nossa Igreja Brasil para Cristo Mandaqui, nós temos alguns aniversariantes. Aline Cristina Conceição Mendes está aniversariando hoje. O Anderson Santiago da Silva também faz aniversário. A Luzivane Mesquita, parabéns. O nosso amigo Wilson Oliveira Ribeiro, ele que gosta sempre de encher a mão de álcool e apertar na nossa mão e fazer um comentário. Wilson Ribeiro, parabéns para você. E a Solange Cristina Fernandes, que faz parte dos gêmeos do presbítero Paulo e da Ângela Vautier. Parabéns a todos vocês aniversariantes. O meu querido pregador do Evangelho, Abner Bosco. Você pode fazer essa oração pelos aniversariantes? Com certeza. E vou te pedir uma gentileza para você orar pelos nossos internautas e pelas nossas vidas. Para que tenhamos uma quinta-feira abençoada. Amém. Vamos orar? Então? Vamos. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos o Senhor por mais essa oportunidade que provém do céu para as nossas vidas. Nós oramos para cada aniversariante e pedimos que o Senhor conserve-os em saúde, em paz, em experiências com o Espírito Santo. Pedimos que o Senhor prolongue os anos de vida e continue, Senhor Jesus, usando cada filho de acordo com a Tua vontade. Senhor, a nossa oração é que o Senhor continue abençoando estas vidas tão preciosas para a Tua igreja. Senhor, nós também agradecemos o Senhor por esta oportunidade, Pai, de estarmos juntos nesse programa, que tenho certeza que almas, pessoas vão ser alcançadas. Abençoe os nossos internautas e a programação que está dedicada para o dia de hoje. Sabemos que o Senhor tem usado este programa como uma ferramenta dos céus na terra. Nós agradecemos pelos aniversariantes, agradecemos por mais este programa e agradecemos por este dia que o Senhor nos proporcionou. Amém. Amém, glória a Deus. Agora na capital paulista são 10 horas e 28 minutos. Vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje é de 15 graus, a máxima de 29. Tempo ensolarado, nevoou ao amanhecer e à noite o céu está limpo. Ô Abner, você prefere que eu te chame de jovem adolescente ou adolescente jovem? Pode ser adolescente jovem. Então tá. Você tem 17 anos, né? Eu tenho 17 anos. Eu já tive 17 anos, mas faz tanto tempo. Mas parece que foi ontem. Parece, pastor. Foi pastor no também. ano de 1987. Presbítero Paulo, em 87 você já havia nascido? Caramba, hein, Paulo? Como eu tô velho. 17 anos em 87. Rapaz, você não tinha nascido. É melhor a gente ir para o intervalo e voltar daqui a pouco. Fica aí, não esqueça... Oi, Paulo. Ah, é? Tá certo. 10 horas e 29 minutos. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação, marcar pessoas que você deseja edificar através do testemunho que o Abner vai contar, porque ele é o milagre de Deus. Deus fez algo que a medicina não foi capaz de fazer, mas o Espírito de Deus sim. Então fique ligadinho, divulgue isso nas suas redes sociais, como o meu amigo presbítero Paulo Guimarães me ensinou a dizer, seja um missionário virtual. Nós já voltamos já já. Olá, eu sou o Rediane
Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional de forma presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede ou BPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem fala é o missionário Vitor Soares. E eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação. O nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. E eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar para o programa Os Hinos que Cantamos, um programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. Todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e na sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou o BBC Manda Aqui. Até lá! Metade de 2023 já passou e é com grande entusiasmo que anunciamos a pré-venda do material devocional Apacentai o Pequeno Rebanho 2024, tendo como tema Assim Diz o Senhor. A Agenda Apacentai é dedicada a proporcionar momentos de reflexão e crescimento espiritual. É uma ferramenta essencial para a vida da igreja e você não pode ficar sem a sua. O valor do primeiro lote está em R$60, então corre para garantir o seu antes que o preço mude. Você também pode adquirir o voucher para o nosso material didático e devocional Apacentai
Pai Kids, uma ferramenta muito especial para a educação e evangelização de nossas crianças. O material infantil tem um valor único de R$ 55 e você pode garantir ambos na nossa livraria através dos QR Codes nas praças da igreja ou através do nosso site, obpcmandaqui.com.br. Estaremos te esperando dia 2 de dezembro na Casa de Oração para Todos os Povos. Não perca essa oportunidade de garantir que o seu ano de 2024 seja dirigido pelo que o Senhor diz. Capital Paulista, são 10 horas e 36 minutos. É muito bom ter a sua companhia. Hoje eu recebo aqui o membro da Igreja Brasil para Cristo em Várzea Paulista, o meu amigo adolescente jovem, Abner Bosco. Abner, fala um pouquinho da sua família. No seu release você disse assim, tenho uma linda família. Então fale um pouquinho da sua linda família. Bom, pastor Wander, a minha família é uma bênção de Deus na minha vida, na nossa igreja. Eu tenho meu pai, que se chama Valdenir. Pela misericórdia de Deus, ele é presbítero. Valdenir? Valdenir. Um abraço para o senhor presbítero Valdenir. Sim, eles estão nos acompanhando, um abraço. Muito felizes. E minha mãe se chama Edilaine. Dona Edilaine, a paz do Senhor Jesus. Sim, ela desempenha um trabalho com crianças na Menibrac e também com adolescentes na Dobrac, na nossa superintendência de Jundiaí, as cidades que estão ali próximas, como Várzea, Campo Limpo, enfim, cidades vizinhas. E eu tenho a minha irmã, Isabela, que está aí na tela. Isabela, bom dia! Uma bênção de Deus, pastor Wander, na nossa vida, fruto de milagre. Isabela hoje tem 10 anos, tem sido usada por Deus desde a sua infância. Glória a Deus. E nós contemplamos as maravilhas que Deus tem realizado através da Isabela, do meu pai, da minha mãe. Pela misericórdia de Deus, nós somos uma família que está à disposição da obra do Reino de Deus. Que bênção! Qual é, apesar de você ser novinho, ter 17 anos, mas qual é a lembrança gostosa que você tem da sua infância relacionado com seus familiares? Bom, pastor Wander, eu sempre cresci no meio cristão. E isso para mim é uma alegria, eu me sinto honrado por Deus nisso. Porque, graças a Deus, eu tenho tios, primos, avós que sempre estiveram em contato direto com Deus. Certo. Eu digo que eu sou da Brasil para Cristo desde o ventre da minha mãe. Você já é braquiano. Eu já sou um braquiano. E os meus avós sempre tiveram envolvimentos com a igreja, os meus tios. Então, muitas lembranças que eu tenho da minha infância, que foi bem recente, para ser honesto, é em âmbito da igreja. Eu tenho muitas lembranças da igreja. E eu sempre me recordo, eu acordando cedo, e o meu pai, ele tem esse costume. A nossa ceia, ela era pelo período da manhã, hoje não é mais. Eu me recordo muito bem do meu pai nos acordando com o Desperta Brasil. Ele colocava na televisão bem alto pra gente, a gente acordava com esse louvor, já sentindo aquele cheirinho de café saindo, sabe? E a minha mãe passando as nossas roupas para ir para a igreja. Sem dúvida, essa é uma lembrança que eu carrego muito comigo. E é aquela questão da família junta, entrando no carro, indo para a igreja, sabe? Depois da igreja, nós em comunhão com os irmãos, saindo para comer algo, falando de Jesus. Essas são lembranças que são simples para muitos, mas para mim são lembranças marcantes que eu vou contar para os meus filhos, para os meus netos e carrego comigo com muita alegria. Isso é muito bom. Qual a comida gostosa que você mais gosta de desfrutar e degustar da sua mãe? Olha, é difícil porque a minha mãe, modéstia à parte, ela faz a melhor comida do mundo. É mesmo? É mesmo. A gente precisa marcar algo, pastor Wander, para o senhor experimentar. Você está vendo, Ângela? Eu não falei nada. O convite veio. Você vê como o Espírito Santo é lindo? O Ministério da Tupperware vai funcionar. Porque a sua fama já está além das fronteiras. Todo mundo já sabe dessa história da Tupperware. A próxima vez que o pastor Emerson me convidar para ir em Várzea Paulista, já sei onde eu vou jantar. Perfeito, pastor Wander. Irmã Ângela, todos estão convidados, viu? Muito obrigada, porque ele vai para os lugares, não leva a gente, aí volta fazendo inveja. Ângela, anda comigo que você se dá bem. Bom, Léo também, Paulinho.
Pois não. Mas a minha mãe, ela faz um estrogonofe, uma batata boa. gratinada, com bacon, calabresa, molho branco e queijo. Maravilhoso. E o presbítero, seu pai, ele manda bem na cozinha também? Meu pai já é mais da grelha, do churrasco, né? Ele faz um bom churrasco e, olha, só tem elogios. Duas coisas que marcam os amigos do meu pai e os irmãos da igreja é, sem dúvida, o churrasco e o café. Que legal. É a marca registrada do meu pai. Que bom. Apesar de você nascer no lar totalmente alicerçado pelo Evangelho, quando e como se deu o seu encontro genuíno com Jesus? Muito interessante essa pergunta, pastor Wander, porque, infelizmente, muitos pais, muitas vezes por falta de algum conhecimento, imaginam que o fato dos seus filhos terem crescido em um âmbito cristão, eclesiástico, já se converteram. E na grande realidade é que todo menino ou menina cristã que cresce na igreja, ele tem que passar por um encontro. E isso não foi diferente comigo. Eu sempre fui uma adolescente, uma criança muito temente a Deus. Cresci, né, num lar alicerçado, como o senhor bem disse, mas teve aquela fase dos 11, dos 12 anos que eu estava dando muita importância para aquelas coisas líquidas, né, aquelas coisas que não eram essenciais para a minha vida, como jogava muito videogame, né, passava muito tempo com coisas desnecessárias. Eu tive o meu encontro com Jesus, de fato mesmo, ali foi Agostinho que fala isso, né, quando a palavra de Deus me feriu, quando ela foi um divisor de águas na minha vida. Foi ali por volta dos 14 anos, 13, 14 anos, com a ministração do reverendo Hernandes Dias Lopes. Certo. Quando ele ministrou sobre a vida do apóstolo Paulo. Quando eu escutei aquela ministração, eu senti que eu tinha condições de fazer algo para Deus. Mas eu estava fazendo tão pouco, eu estava buscando tão pouco. E a partir daquela mensagem, eu decidi entregar a minha vida totalmente para Jesus. Falar, Senhor, eu entrego a minha adolescência, a minha juventude ao Senhor. Eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Glória a Deus. Que marcante. Como é frequentar a Igreja O Brasil para Cristo e ser membro ali em Várzea Paulista? Fale um pouquinho da sua igreja e posteriormente você pode falar também um pouquinho do seu pastor Emerson Costa. Perfeito. Bom, muitos irmãos da nossa igreja estão nos acompanhando, então eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e falar da minha igreja, né, o Brasil para Cristo, ali de Várzea Paulista, eu me sinto muito feliz, eu sinto alegria porque a igreja Mandaki é uma igreja missionária, né? Nós carregamos o nome da igreja Mandaki como a Casa das Nações. Casa de oração para todos os povos. Para todos os povos. E nós temos um pastor que tem essa visão missionária, que está envolvido com missões, então eu acredito que uma das nossas identidades como o corpo de Cristo é justamente a pregação do Evangelho. Nós temos desempenhado um trabalho de evangelização nas vizinhanças, perto, né, da nossa igreja. Então, participar como jovem da Igreja Brasil para Cristo, especialmente falando de Várzea Paulista, eu vejo que nós crescemos desde pequeno com uma visão missionária, não voltadas apenas para o que está dentro da igreja, mas preocupado com os que estão fora do âmbito eclesiástico. Nós temos desempenhado muitos trabalhos lá com crianças. Nós inauguramos, né, a igreja OBPC Kids. Nós, acredito que o senhor conheça. Então, tem um trabalho muito forte com crianças. Infelizmente, muitos achavam que as crianças eram a igreja de amanhã. E, na verdade, eles já são a igreja de hoje. Eles são missionários na escola, são evangelistas entre os amiguinhos. Então, nós temos condicionado as nossas crianças a ter uma cosmovisão, uma vida cristã. E também, eu que sou um jovem, né, temos o departamento de jovens que tem sido bem movimentado com atividades voltadas para a juventude. Temos o departamento de adolescente, o Masbrac, o Febrac com os homens e mulheres. Temos o departamento da família. Nós acabamos de encerrar a campanha da família. Legal. Foram terças-feiras com ministrações somente para o âmbito familiar. Então, nós somos uma igreja da família, né? Nós estamos amando e servindo a Jesus Cristo em várias áreas, com crianças, jovens, adolescentes, missões e estudos. Temos também o discipulado, no qual eu faço parte. Nós estamos formando redes de discipuladores e eu tenho desempenhado essa tarefa com muita alegria porque o discipulado, ele transforma vidas. Verdade. Então, é uma igreja que tem sido movida por Deus em todos os sentidos. Que bom, glória a Deus, a igreja viva. Uma igreja viva. E o meu pastor Emerson, a gente sempre fala em casa, a gente usa esse termo,
colocou esse termo no pastor Emerson de forma carinhosa, que ele é um pai-stor. Né? Ao mesmo tempo que ele é pastor, ele é pai. Eu sempre digo, né, com os meus pais, com os meus irmãos, que Deus não separou o pastor Emerson apenas para um grupo de pessoas ou apenas para uma cidade. Deus separou o pastor Emerson para as nações. Verdade. O pastor Emerson tem desempenhado um trabalho extraordinário na Missão Desafio, 32 nações alcançadas, 39 escritórios regionais em funcionamento. Nós somos uma igreja, uma denominação que não se conforma, né, com almas que não foram alcançadas pelo Evangelho. O pastor Emerson, ele tem me incentivado muito em todos os aspectos, e ele é aquele pastor que eu posso contar nas noites mais difíceis, nas madrugadas preocupantes, nos tempos de alegria. Ele é aquele pastor que está do meu lado, está do lado da igreja, especialmente de toda a igreja. Isso é algo que nos encanta na vida do pastor Emerson, e nós temos orado para que Deus continue usando mais e mais a vida dele. Glória e toda a a Deus. família dele também, que Ele é é uma uma referência, né? Uma referência. Além dele, tem um pai dele também que é bênção demais, o pastor José... Pastor José Costa, José Costa. portador de um incrível testemunho. Verdade. Nosso pastor presidente, que eu gostaria de fazer menção honrosa aqui, que é um homem que foi levantado por Deus na nossa geração para pregar o Evangelho, e através da vida dele, nós, jovens, adolescentes, somos muito edificados, pois sabemos que há uma grande seara pela frente. Verdade. E aprendemos muito com ele, com as experiências. O pastor José Costa é um presente de Deus para as nossas vidas. Se eu não me engano, e a Ângela pode me corrigir, na próxima quinta-feira, né, dona Ângela? Quinta-feira que vem, Sim, nós teremos a dia participação mais do que especial do pastor José Costa, que é o presidente daquela região de Várzea Paulista, e é um homem de Deus. Sempre que vou a Várzea Paulista, eu tenho a alegria de abraçá-lo, de ver aquele sorriso que vai lá na orelha, ele sempre entusiasmado, né? Cheio do Espírito Santo. Abner, você falou que a experiência que você teve com Cristo foi muito parecida com a palavra que Martinho Lutero diz, foi ferido pela tua palavra, e através de uma ministração do reverendo Hernande Dias Lopes. Uma experiência forte. Mas quando e como você entendeu que tinha um chamado para exercer o ministério da palavra? Bom, hoje eu digo que o que eu mais amo, né, em fazer é pregar a palavra de Deus, e isso independente do lugar. Eu prego a palavra de Deus na escola, no ponto de ônibus, para os meus amigos, mas a compreensão do chamado, ela não foi imediata, ela não aconteceu de forma instantânea. Eu acredito que o Senhor hoje tem sido usado na ministração do Evangelho, tem sido um pregador da palavra, e eu acredito que o Senhor também foi igual. Nós não começamos a ler a Bíblia para pregar, nós começamos a ter um contato com a Bíblia para aprender mais, né, para entender como funciona o Evangelho, quem foi Jesus Cristo. E tudo começou com a minha mãe. A minha mãe, ela fez um desafio comigo, muito interessante, que ela pegou o Evangelho de Mateus e ela disse: Abner, eu estou pedindo, de forma carinhosa, para você ler o livro de Mateus inteiro, porque ela percebeu que eu estava precisando desconectar um pouco do virtual e focar mais no real. E ela disse: Abner, leia o livro de Mateus, um capítulo por dia, faça um resumo, e eu quero ler o que você escreveu. E começou assim, pastor Wander. Eu comecei a ler o primeiro capítulo de Mateus, já comecei pela genealogia, então eu fiquei um pouco confuso, mas eu pensei comigo, eu preciso me aprofundar. E foi indo. Em poucos dias, a meta era um capítulo por dia, mas eu me interessei tanto pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, que eu comecei a ler 2, 3, 4 capítulos por dia. Quando eu menos esperava, eu já estava no livro de Atos. E com isso, eu tinha muitas dúvidas, e perguntava para os meus pais, para os meus pastores. E eu também pesquisava muito na internet. E eu comecei a ver muitas referências da nossa obra, ou de outras denominações, que explicavam e pregavam, e eu pensei, meu Deus, talvez um dia, eu possa pregar o Evangelho. E a partir desse momento, eu pegava aqueles resumos. Eu costumo dizer, quando eu falo para jovens, que os móveis do meu quarto são todos convertidos, o abajur, a cama, o guarda-roupa. Eu pegava esses resumos e começava a recitar eles em voz alta, para memorizar. É uma das técnicas que eu uso para memorizar o que eu estou estudando, é recitar em voz alta. E ali meio que comecei a pregar no meu quarto. Foi assim que começaram a surgir
né, essa vontade de pregar. E de repente, eu pensei, talvez um dia eu possa pregar o evangelho. Eu estudava uma palavra e fazia um esboço. E eu pregava no meu quarto. Pregava para minha mãe, na cozinha, pregava para o meu pai, no trabalho. Eu ia falando, né, logicamente com muitas dúvidas, mas a minha mãe começou a identificar isso. E ela começou já a apresentar a Deus, né, esse possível chamado que estava surgindo em minha vida. E um dia, de repente, de forma inesperada, a minha mãe ela ia realizar um culto da Dobrac e ela não sabia, estava orando para Deus apresentar um pregador, né? Alguém para trazer a palavra, e ela disse ia ser em uma outra igreja. Ela disse com o pastor dessa outra igreja e ele falou: olha, eu já tenho um pregador para você trazer. Aí minha mãe disse: olha, pastor, por favor, me ajude com isso, porque eu estou pedindo a Deus um nome. Ele disse para minha mãe: esse pregador é o seu filho. Oh, glória a Deus. Ele vai pregar no culto da Dobrac. Que bênção. Quando minha mãe contou isso para mim, eu fiquei muito ansioso, né? Foram 2 semanas que eu fiquei sem dormir, fiquei muito ansioso. E ali, a partir da minha primeira pregação, eu sinto que eu fui levado assim a um entendimento que Deus estava me separando para isso. Glória a Deus. E a partir desse momento eu comecei a me dedicar mais e mais em oração, em jejum, em santidade, para estar vivendo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Que bênção. Você lembra sobre o que você pregou pela primeira vez? Eu lembro perfeitamente da minha primeira ministração. Inclusive, eu fiquei tão nervoso nesse dia que o meu sermão eu deixei em cima da escrivaninha e fui para a igreja e o sermão lá. Mas eu fiquei essas 2 semanas lendo essa palavra de uma forma tão contagiante que eu já tinha decorado os versículos. Eu preguei, a minha primeira pregação foi sobre Daniel. Foi sobre a identidade de Daniel na Babilônia. Que legal. A minha primeira ministração foi sobre Daniel e vai ser uma ministração que eu vou carregar para o resto da minha vida. Foi um culto da Dobrac e eu guardo uma linda memória que 2 jovens aceitaram Jesus naquele culto. Glória a Jesus, hein? Que bênção. Então, quando eu vi aquelas 2 almas vindo, levantando a mão, eu pensei comigo: Senhor, permita que eu veja isso acontecer na minha geração. Pessoas aceitando Jesus, não por quem somos, mas por quem Tu és, né? Por quem é Jesus. E eu senti que naquele momento, uma ansiedade por almas, por pessoas alcançadas pelo Evangelho. Muito bom. Você está cursando também teologia na Escola Superior da Assembleia de Deus. Isso. Já está em que ano? Eu estou indo para o 2º ano. Para o 2º ano agora. Eu já passei pelo IBBC também. Ah, é? Que legal. Fiz 1 ano de IBBC. Que bacana. Foi um período muito edificador em minha vida. Por conta da pandemia, nós estávamos fazendo online. E confesso que eu prefiro o presencial. Nós vamos retomar em nossa igreja agora em 2023 o IBBC. Que bom. Né? Estamos com esse projeto. E eu, de repente, né, houve a oportunidade para mim estudar na Escola Superior de Teologia da Assembleia de Deus. Foi uma porta aberta de Deus na minha vida e eu consegui unir, né, a minha rotina com os estudos, e tem sido semanas bem puxadas, bem intensas, né? Nós retomamos de férias e tem sido um momento assim de muita edificação para a minha vida. Eu tenho sentido que eu tenho me aproximado mais de Deus através do estudo das Escrituras. Que bom. Matérias nesse primeiro ano que você já fez, na teologia, que você mais se identificou? Bom, as primeiras matérias que eu tive como aluno, né, do Seminário da Assembleia de Deus foi Bibliologia, Cristologia logo em seguida. Maravilha, hein? É a minha matéria, uma das minhas matérias preferidas, Cristologia. Esse menino é inteligente, esse jovem adolescente. Amo também Cristologia. É uma matéria maravilhosa. Tenho lido alguns materiais, inclusive essa semana, sobre Cristologia, e estudar sobre Cristo, para mim, é algo maravilhoso, porque ele é o começo da pregação, ele é o meio da pregação. Tudo é sobre ele, né? Eu tenho a palavra é sobre ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro.
Eu costumo dizer que você pode pregar até sobre o cajado que Moisés usou, a barba de Abraão, mas se isso tudo não apontar para Cristo, É verdade, hein? não funcionou. Que maravilha. Nós passamos recentemente por pneumatologia. Bom, tô lecionando no IBBC, comecei ontem. Que bênção, glória a Deus, que é o estudo do Espírito Santo. Verdade, hein? Nós estamos agora na história do povo judeu Bacana. e soterologia, que é a doutrina da salvação. Ah, se você não fala, a Ângela já ia pensar que era a doutrina do solteiro. Olha, a gente precisa, tem uns adolescentes lá da nossa igreja que está precisando entrar nessa matéria. Que bom, são 10 horas e 55 minutos, você que conectou agora recente. Eu estou hoje conversando com Abner Bosco, ele que faz parte da Igreja do Brasil para Cristo, ali em Várzea Paulista, e é uma alegria tê-lo conosco aqui nessa manhã. Pessoas que foram referências na sua vida, o que são, não foram, o que são referências na sua vida, tanto no contexto familiar como no contexto ministerial. Bom, sem dúvidas, né? Essa resposta eu não poderia deixar de mencionar os meus pais, que são as minhas grandes referências, inclusive aquelas que estão do meu lado a todo tempo. Meus pais têm me influenciado muito, a minha família, tios. Eu tenho um tio que ele é um mestre na teologia, meu Como tio ele Edmar. se chama? Edmar. Presbítero Edmar. Presbítero Edmar, um abraço para o senhor, viu? Ele é um mestre. Tem outros tios, meu tio Felipe, que é um maestro também na nossa igreja, né? Um gênio da música. E minha família é uma referência para mim de uma forma grandiosa. Os meus pastores, o pastor Emerson, o pastor José Costa, quando vejo nos nossos cultos de missões o pastor Emerson aparecendo no anuário de oração, eu sinto, meu Deus do céu, eu quero me aproximar mais desses homens, porque eu preciso estar perto de pessoas que me aproximam mais de Jesus. Muito bom isso. Né? Mas eu também tenho pessoas da nossa denominação que me influenciam muito. Essa igreja mesmo é portadora de grandes vozes da nossa geração, como o pastor Joel. Verdade. Né? Ele é o fundador, né? E o nosso conselheiro da Missão Desafio. Sim. É um homem que Deus tem usado, o Senhor, enfim, muitos homens. Eu estou tendo mais contato com o Anderson Carias, o pastor Binho da Baixada Santista, o Silas da Jubrac. São homens de Deus levantados nessa geração para trabalhar com jovens, e eu tenho me inspirado muito nesses homens. E também, nesse meio, né, de pregações, eu, como disse, faço menção ao reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele esteve na nossa igreja de Sumaré. Que legal. Eu tive a oportunidade de estar lá, conversar com ele. Que bom. Um homem muito usado por Deus. E também grandes pregadores como o Edson Teixeira. Muito bom. É uma referência assim para todos nós. A nossa obra tem o carinho de ter essa preciosidade de Deus, né, no nosso meio. Gosto muito de pastores também, como o pastor Eliseu Rodrigues, da Assembleia de Deus. Enfim, eu creio que eu tenho buscado muitas referências positivas em minha vida, e sem dúvida isso tem sido o diferencial na minha jornada com Jesus Cristo. Me aproximando cada vez mais dos meus pastores, da minha família, né? Alicerçando raízes aonde tem solo fértil. Muito bom, muito bom. Ô, Abner, você se sente um milagre? Olha, eu confesso que eu me sinto um milagre, e eu reconheço a soberana mão de Deus ao ponto de confundir, de trocar, né, de forma inusitada, fazer do nada surgir algo. Segura aí, então, que nós vamos ao intervalo. Depois do intervalo você vai ouvir o testemunho do Abner, pois ele é fruto de um milagre. Amém. E ele vai compartilhar conosco, e tenho certeza que você será edificado na manhã de hoje. Agora são 10 horas e 58 minutos, nós vamos ao intervalo e já voltamos já já. Amém. Já deu uma acalmada. Ah, que bom, tá tranquilo. Oh. Esse é meu filho. Seu filho, pastor? Vai pregar lá. No acampamento? Ah, a gente vai estar lá, que bem. Mas ouvi a sua voz declarando: seja forte e confie nos meus planos.
Inclina os teus ouvidos e ouve-me. Abre os meus olhos, eu quero ver tua beleza e bondade, entender a tua vontade e acreditar que tu tens o melhor. Jesus, a quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há, não há. No controle eu sei que estás. Eu escolho confiar, escolho acreditar na sua voz, na sua palavra. Recebi acusações, estou cheio de ameaças, mas ouvi a sua voz declarando: seja forte e confie nos meus planos. Inclina os teus ouvidos e ouve-me. Abre os meus olhos, eu quero ver tua beleza e bondade, entender a tua vontade e acreditar que tu tens o melhor. Jesus, a quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há, não há. No controle eu sei que estás. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, princípio e fim. Não há o que temer, não há, não há. No controle eu sei que estás. Não há o que temer, não há, não há. No controle eu sei que estás. Não há o que temer, não há, não há. No controle Deus está. Agora na capital paulista são 11 horas e 3 minutos. Você estava assistindo o pastor Wesley Marques, que vai estar no Jubracamp a partir de sexta-feira, nesse acampamento da Jubrac. Você vai participar, Abner, do Jubracamp? Certeza. Com certeza. Sexta-feira estamos lá. Que bênção. Eu tenho certeza que vai ser um tempo e será um tempo precioso de desfrutarmos a presença do Senhor. Além dele, nós temos o pastor Ricardo Andrade também, que é uma bênção, que vai estar ministrando na vida dos jovens, pastor Joel Estevanato e tantos outros. E você é que vai participar, não tem mais como fazer inscrição, tenho certeza que você será muito abençoado. 11 horas e 3 minutos. Ábria, você no seu release, você diz assim: sou fruto de um milagre. Que milagre é esse que você é fruto? Conte para os internautas. Perfeito. Bom, quando eu digo que eu sou um fruto de um milagre, eu e a minha irmã somos testemunhas que Deus ele está acima da medicina. A minha mãe, ela, pela medicina, né, segundo estudos realizados e baseados no caso dela, ela é uma pessoa improvável de gerar um filho. Ela tem o quadro de esterilidade, pois ela não possui as trompas, que faz parte do processo gestacional. Ela não tem o ciclo da mulher, ou até então não tinha antes do meu nascimento. Ela não tem os ovários em condições
para ter uma gravidez. E, bom, o meu pai, quando ele se converte ao Evangelho, né, ele teve uma vida de vícios e contato com muitas drogas na sua adolescência, na sua juventude, mas quando ele foi alcançado pela graça de Deus, ele teve uma vida transformada por inteiro. Ele e a minha mãe se casam, e a minha mãe já tinha um diagnóstico prévio que ela não poderia ser mãe, mas após o casamento que eles entenderam que deveriam buscar, né, conhecer mais um pouco sobre o que estava acontecendo no caso da minha mãe. E quando eles começaram a ir a muitos médicos, né, fazer muitas consultas, realmente foi confirmado aquilo que já tinha sido dito. A única forma de você um dia carregar um filho é pela adoção. Né? O próprio hospital já queria encaminhar a minha mãe a ganhar informações de como ela poderia adotar, porque no caso da minha mãe não tem registros de gravidez com o quadro clínico que ela se encontra, né? Sem as trompas, sem o ciclo da mulher, com ovários que não permitem ter um filho. E basicamente isso foi uma grande decepção. Imagino que todo casal deseja, né, ter uma família. Sim. E isso foi um choque para o meu pai. Meu pai, ele sempre quis lotar a casa, ter uma mesa com filhos, né? Isso foi algo muito triste para a nossa família, mas nós cremos no Deus do impossível. Glória a Deus. E o meu avô, o pastor, né, Edivaldo, ele já se encontra na glória hoje, pastoreou igrejas pela nossa região, sempre com a mensagem que nós cremos num Deus de milagres. E ele sempre nos incentivou, ou pelo menos os meus pais sempre foram incentivados a buscar a Deus e entender que alguns processos acontecem em nossa vida para que no final de tudo venhamos entender que Ele é infinitamente maior do que tudo que estamos passando. Bom, o meu pai, após esse diagnóstico, começou a orar de forma intensiva, buscar a Deus, a face de Deus. E o meu pai, antes do cargo, né, de presbítero, antes da função ao presbitério, do ensino e da palavra, ele fazia parte do Ministério de Louvor como ministro de louvor, e ele sempre em suas ministrações dizia que ele já agradecia pelos filhos que um dia ele carregaria em seus braços. E muitas pessoas que eu encontro nas igrejas que nós passamos sempre falam, olha, o seu pai, mesmo com o quadro, né, de esterilidade, ele sempre agradecia a Deus pelo filho que um dia ele teria. Bom, passando alguns anos, os meus pais orando, a minha mãe já um pouco chateada com isso, não vinha nenhuma resposta, nada do tipo, e se passaram 10 anos de oração. 10 anos o meu pai todos os dias nas madrugadas, chorando e pedindo a Deus por um filho. Algumas pessoas, ao decorrer do tempo, foram usadas por Deus para dizer que ele teria uma família, e ele acreditava que as promessas de Deus se cumpririam um dia na sua casa. Meu pai, ele por 10 anos, junto com a minha mãe e junto com a nossa família, oraram de forma intensiva para que Deus fizesse um milagre na vida da minha mãe. E um belo dia, os meus pais ainda, né, envolvidos com o louvor, estavam ministrando, né, o louvor numa ceia. E de repente minha mãe, de forma inesperada, ela começou a sentir algo na sua barriga enquanto ela cantava. Ela ficou preocupada, a barriga começou a se mexer, ela não entendeu. E a minha mãe, nessa época, pastor Wander, é até engraçado que ela tinha feito um desses regimes milagrosos, né, que promete altos resultados, e ela estava com um corpo, né, bem magro, né? Ela, enfim, estava bem... Depois pede a ela para passar receita para a gente. Ah, com certeza. Não é, Léo? E ela estava assim, né, nessa meta, né? E aparentemente nada de gravidez, porque o corpo físico não mostrava isso e o quadro clínico também não. Então, ela sentindo essas dores, veio embora, foi para casa, deitou na cama e ela sentia a barriga se mexer. Meus pais ficaram muito preocupados com isso, porque até então é algo anormal, a sua barriga se mexendo, né? Mas em nenhum momento passou a hipótese de uma possível gravidez. Com o passar do dia, meus pais dormiram e minha mãe ainda com esse incômodo. Pela manhã, o meu avô, o pastor Edivaldo, ele pegou a minha mãe, em casa, junto com a minha avó Maria, que está me assistindo também. Ô vó, abraço para a senhora, vó Maria. Um abraço, vó. Sou fruto das orações da senhora. E ore por mim também, vó, por favor. Amém. Pegaram a minha mãe e meu pai precisou ir trabalhar. Meu pai, né, deixou minha mãe com meu avô e eles foram para o médico. Chegando no médico, a minha mãe foi dirigida para uma sala, né? E ela foi passar por uma ginecologista.
para ver o que estava acontecendo. A minha avó é testemunha desse milagre e os médicos também são testemunha desse milagre e a igreja pôde contemplar esse milagre. Porque quando a minha mãe sentou na cadeira do médico, de forma inesperada, a barriga dela, que estava extremamente reta, começou a crescer. Olha. Começou a inchar, a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. E a minha avó, nesse momento, ela teve uma crise, né, de pânico, imagino eu, porque parecia que ia explodir. A minha mãe conta, quando ela conta testemunho, né, ela sempre disse que a impressão que ela tinha é que a barriga dela ia literalmente explodir, porque estava crescendo de uma forma assim rápida, rápida, rápida. E a sala que estava com o médico, de forma repentina, foi tomada por uma equipe inteira, porque todo mundo estava tentando buscar entender que fenômeno que estava acontecendo com a minha mãe. Porque até então isso é algo totalmente anormal. Na hora que eles fizeram alguns exames, eles detectaram que a minha mãe estava grávida. Mas não era qualquer tipo de gravidez. Ela estava grávida de 8 meses com um bebê já formado. Meu Deus. A explicação mais lógica que nós conseguimos encontrar é que ela entrou na sala estéril e na mesa ela foi tomada por uma gravidez já pronta. Meu pai. Eu já estava pronto para nascer. Glória a Jesus. Ela teve um prazo de 20 dias apenas para comprar o berço, pintar o quartinho e colocar o armário. Já pensou, meus irmãos? Fora do comum. Fora do comum. Inédito, nunca visto. Nunca visto. Isso se chama milagre. Isso se chama milagre operado pelo Rei dos Reis. Glória a Deus, hein? Puxa vida, pode continuar. E o meu avô, que estava do lado de fora, ele levou um susto. Ele viu a filha dele entrando sem barriga de grávida no hospital. Imagina, oh meu Deus. E na hora que a minha mãe sai, com uma barriga de grávida, já com precisando de ajuda para andar. O meu pai estava num cliente dele na hora, o dono do mercado, ele já contou essa história pra gente. Meu pai começou a gritar dentro do mercado de alegria. E foi muito engraçado na igreja, porque a minha mãe no domingo da ceia estava sem barriga de grávida. Meu Deus. Ela chegando, né, na semana, com a barriga de grávida. Meu Deus do céu, que coisa Foi um linda. choque para todos os irmãos e Deus, assim, de forma inexplicável, a gente não teve uma resposta lógica, porque não há lógica. É inexplicável. Nisso. É inexplicável. Milagres não são para serem explicados. Milagres são para serem vividos. Vividos. E ela viveu juntamente com toda a família e com você lá, sendo gerado pelo próprio Deus, né? Nesse momento instantâneo que acontece isso. São coisas inéditas. Nós temos que crer, irmão. Se creres, verás a glória de Deus. Acreditar no que é lógico, racional, não é milagre. Milagre é aquilo que sai da lógica, aquilo que, como nós falamos, é fora do comum, é inédito, nunca visto. E é isso que Deus tem para a nossa vida. O próprio Senhor, usando o apóstolo Paulo para escrever a sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 9, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o versículo continua no versículo 10, vai dizer que Deus nos revela, ou nos traz a revelação através do seu Espírito. O seu Espírito faz isso, faz o sobrenatural de Deus acontecer. E diante desse testemunho, que a sua mãe foi o alvo desse testemunho e você foi aquele que o protagonista dele, que é um milagre hoje aqui ao meu lado, é o que Deus pode fazer. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei qual é a sua realidade hoje. O fato é que Ele está aqui conosco, Jesus está vivo, nós falamos com Ele hoje, Ele está aqui conosco, Ele está aí com você e Ele pode fazer aquilo que você entende que não existe mais recursos humanos, aquilo que nenhuma instituição, nenhum homem, ninguém é capaz de fazer ou operar, Jesus Cristo pode. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória E o milagre, Abner, vem de porção dobrada, né? Porção Porque dobrada. você vem, você nasce, você estreia, né? E depois, quantos anos depois, vem a sua irmã. Depois de 7 anos, veio a minha irmã. E fruto 7 de é um milagre. número profético também. Número profético. A gente sempre gosta de falar que a minha mãe é parecida com Ana, né? Ana, ela chorava por um filho. Ela clamava a Deus por um filho e quando o filho dela nasce, ela entrega a Deus. E a minha mãe fez isso comigo e com a Isabela. Ela nos entregou a Deus e depois de 7 anos, já com uma gestação programada, né? Veio a Isabela também de forma
milagrosa, assim, contradizendo a ciência, contradizendo a minha irmã, é um outro fruto de um milagre e é perspectível na vida dela que ela é fruto de um milagre. Deus veio e trouxe a Isabela para ser um presente de Deus para nós e de forma inexplicável, do nada, Deus fez surgir tudo, uma família que está aí. Olha na que tela. família linda, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Como se chama a sua mãe mesmo? A minha mãe se chama Edilaine. Irmã Edilaine, a senhora está convidada para participar da Manhã daqui e edificar o corpo de Cristo através desse testemunho também que queremos ouvir. Tanto a senhora pode vir acompanhada do presbítero Valdenir também, para a gente ter um tempo aqui e se alegrar como estamos se alegrando com o Abner, por ver esse testemunho que só Deus é capaz de fazer. Ele faz milagres, ele faz maravilhas. O nosso Deus é todo poderoso, Ele é real e Ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós possamos imaginar ou pensar. Nós temos participação de internauta, dona Ângela, ou de internautas? Pois não. Temos sim. Primeiro que está aqui recheado de elogios para o Abner, né? Todo mundo dizendo que ele é uma bênção, que ele é um milagre. Verdade, hein? O sargento Carlos diz que ele está pronto para o combate, porque Abner foi o comandante do rei Davi e o rei Saul. Amém. Então está pronto para o combate. É isso aí, sargento. A Heloísa Sanches diz que ainda vamos ouvir muito o nome de Abner. Verdade, hein? Deus tremendo e maravilhoso. A Débora Lima diz que Abner é um milagre de Deus em nossa vida e em nossa família. Então deve ser parente. Mas a pergunta vem... Aliás, antes disso, a mãe dele está dizendo aqui: Abner é um presente que Deus entregou a nós. Somos gratos a Deus pela vida dele. Louvado seja um Deus. Menino que tem dado muita alegria. É uma bênção de Deus. Glória a Deus, hein? Mas a pergunta vem do Henrique Souza, que diz assim, que é membro aqui da nossa igreja, trabalha com os adolescentes. Precioso. Abner, você poderia nos dar dicas de como um adolescente cristão poderia realmente viver o chamado que Deus tem para a sua vida, além dos desafios e dificuldades? Claro. Como é o nome do nosso irmão? Henrique Souza. Ô, Henrique, muito obrigado, viu, pela sua pergunta. Na verdade, é aquele moço lá. Muito obrigado, Henrique. Bom, quando nós falamos de chamado e de adolescentes, eu acredito que são duas coisas que caminham juntas. Pastor Wander, eu gostaria de convidar o senhor a acompanhar um raciocínio junto comigo. Pois não. Esse raciocínio tem sido elaborado por muitos estudiosos da teologia, da arqueologia, e isso foi um assunto que nós discutimos numa classe teológica que tem um aparato histórico, chamado na adolescência. Quando nós olhamos para os discípulos, nós vemos que na cultura judaica, um jovem de 18, 20 anos já está pronto para casar, se já não está casado. Já era um homem. Já é um homem. Com 13 anos ele já tem essa liberdade. Então, quando nós olhamos para os discípulos, vemos que Pedro era casado. Pedro ele já estava numa fase mais velha. Mateus, ele também já estava numa fase mais de experiência, ele já trabalhava na coletoria, né? Funcionário público dos romanos. Mas a palavra de Deus, ela nos aponta que dos outros discípulos, alguns deles não tinham, tirando Pedro, uma mulher. A palavra de Deus tem um trecho em Mateus que diz que os discípulos estavam com Jesus e os fariseus, né, falam: olha, Pedro, vocês não pagam os seus tributos, esse seu mestre? Jesus fala assim para Pedro: olha, Pedro, vai lá no mar, pesca um peixe, a moeda, né, que estiver na boca do peixe, vai lá e paga o meu e o seu tributo. A palavra de Deus diz que os 12 estavam com ele. Exatamente. Êxodo vai dizer que o tributo do templo é pago acima dos 20 anos. Ou seja, existe uma linha recorrente na arqueologia que acredita-se que grande parte dos discípulos estavam nessa faixa da adolescência na juventude. O caso de João é muito explícito, né? João, ele no ano 90 escrevendo Apocalipse. Como pode ele estar vivo até aquele ano? Então nós vemos que Jesus, ele tem um chamado na adolescência. Ele tem propósito com adolescentes. E o grande segredo dos líderes, dos pastores, é identificar esse chamado, porque cada um foi chamado para um tipo de serviço no corpo de Cristo, e incentivar esse chamado na vida dos adolescentes. Bom,
quando nós falamos de adolescência, né, e uma dedicação para a obra, a gente tem que olhar para o adolescente com um panorama geral de sua vida, do seu dia a dia. O adolescente, ele está repleto de distrações. Sim. Nós estamos passando por uma geração, como diz um filósofo polonês chamado Bauman, uma geração de relacionamentos líquidos. Muitas dispersações com coisas que não agregam muito. A igreja, ela tem um papel fundamental de acolher esse adolescente e apresentar para ele a palavra de Deus, porque o que salva, o que vai transformar e dar o entendimento do chamado é a palavra de Deus. E, por exemplo, este acampamento que nós vamos participar. Jubracamp. Isso. Ele tem a parte da diversão, com certeza. Ele tem a parte, né, da comunhão, mas vai ter uma parte essencial para os adolescentes, que é a parte da palavra. Sim, verdade. Filho do pastor, o nosso pastor que apareceu aí vai estar ministrando. Então, através da palavra, é mostrar que jovens e adolescentes podem fazer a vontade de Deus, o chamado. Muitos jovens que eu já conversei, já me disseram o seguinte: eu não tenho idade para pregar, eu não tenho idade para fazer isso. Nós estamos numa geração que tem crescido com essa compreensão. E a grande realidade é que Deus tem chamado tanto para Abraão, com 75 anos, tanto para Moisés, com 90 anos, mas ele tem chamado para Daniel na Babilônia com 16. No ano 605 ele tinha 16 anos. Para José, com 17, no Egito. Para os discípulos, na Galiléia, ao lado de Jesus. A própria Maria, né? O desafio dela, uma jovem adolescente ainda, ou adolescente jovem, se expor no sentido do risco que ela correu de aceitar a missão de Deus na vida dela. Perfeito. Um exemplo muito claro da Escritura, pastor Wander, de alguém que cumpriu um dos principais chamados em toda a Bíblia. Verdade. Paulo vai dizer ao querido pastor Timóteo, um jovem, né, na sua primeira carta, dizendo que nós não podemos desprezar o fato de alguém ser jovem. Pelo contrário, o jovem ele tem que ser um exemplo na palavra, no comprometimento, no agir. Então, eu acho que é tempo de nós abrirmos as nossas Bíblias. Sim. E apresentarmos para os adolescentes que é possível sim, você mesmo sendo adolescente, pregar a palavra, falar de Jesus, discipular um amigo, estar envolvido num órgão de missões, falando de Jesus na escola, na faculdade. Então, a Bíblia está repleta de exemplos de jovens e adolescentes. E quando uma marca quer vender produtos para jovens, ela pega um senhorzinho e coloca lá, olha, eu comprei esse tênis. Não. Ela pega um jovem e fala, olha, eu estou usando isso, pode comprar que dá certo. A palavra de Deus está cheia de jovens, líder, pais, que cumpriram o chamado, e você pode chegar para os seus filhos e dizer, olha, o que Deus fez na vida deles, Ele pode fazer na sua. Muito bom, muito bom. Além de você ser um exemplo perfeito disso, eu também sou um exemplo disso. Não parece não com essa cara de velho aqui, mas eu já fui adolescente, viu, o Henrique? E com 11 anos para 12 anos eu comecei já a pregar. Pregávamos, antigamente era pontos de pregação. Comecei dirigindo na casa dos irmãos. Era como são os pequenos grupos hoje, ou os grupos pequenos, então tinha os pontos de pregação da Igreja Batista que eu fazia parte. E eu lá estava dirigindo. Aí um dia faltou o pregador, eu tive que Glória pregar. A Deus. Glória a Deus. E até hoje, né? Graças a Deus, eu fico muito feliz de ouvir e concordo com o seu raciocínio e tremendo mesmo. Isso aí. Glória Que Deus use e abuse a sua vida. Que o que constranja o jovem não é ter aquele último lançamento do smartphone, daquele celular, daquele tênis, aquela calça, aquele entretenimento. Que constranja o jovem ser cheio do Espírito Santo e buscar os dons espirituais. Na minha época, é tão ruim falar isso, né? Na minha época da adolescência, o que fazia a gente pirar, de ficar constrangido, é quando a gente ainda não havia sido batizado com o Espírito Santo, querer essa experiência, era chorar por querer receber um dom do Espírito, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Era ir para o monte, ficar lá no monte orando, ou jejuar vários dias pedindo a Deus que nos usasse com o poder do Espírito Santo, né? E eu fico muito feliz que eu vejo nesses dias Deus levantando uma geração de jovens, adolescentes, que são sedentos pelo poder e pela graça de Deus. Vejo você,
vejo jovens aqui na nossa igreja, vejo meu filho apaixonado, a minha filha apaixonada, a minha enteada apaixonada, o filho do presbítero Rediane apaixonado pelo Senhor Jesus, os filhos dele, eu vejo o Guilherme com vontade de Deus, o Felipe com vontade, e entre tantas pessoas. Eu ia passar aqui a manhã inteira falando, porque ainda que nós possamos ver, dentro do contexto de jovens que estão se afastando ou não querendo, nós percebemos também o Espírito de Deus movendo na nação brasileira, movendo no mundo, e pessoas sendo cheias do poder do Espírito Santo, e Deus tem levantado uma rapaziada, uns adolescentes, uns jovens cheios do Espírito Santo para transbordar. Ô Abner, conte-nos um pouquinho como foi a sua experiência lá no Peru, na caravana missionária que você participou. Olha, Pastor Vander, a caravana missionária foi uma das maiores experiências que eu participei. Inclusive, se tem algum irmão aqui que está nos assistindo, algum ouvinte, né, que não participou de uma caravana missionária, eu convido você a procurar nossos órgãos de missões, porque é uma grande experiência participar de um movimento de pregação, evangelização transcultural. A caravana missionária, ela foi um milagre em várias partes da minha vida. Deus preparou tudo para mim, e veio num momento, né, financeiro na minha vida, essa oportunidade para ir no Peru, muito delicado. E Deus preparou para mim o tênis, preparou a roupa, preparou os calçados, a calça, preparou tudo. E o interessante foi notar que eu fui como menor de idade, né? Foi a primeira vez que eu dormi longe dos meus pais. E eu dormi longe dos meus pais num outro país. Então foi algo bem novo para mim. E assim, Pastor Vander, foi muito interessante porque conhecer um outro país e ter contato com uma outra cultura e ver que o Evangelho não tem limitações, ou seja, ele não depende de fronteiras, é algo que mexe com o nosso coração. Passou uma foto de eu ali reunido com alguns jovens. Eu estive pregando na igreja de Cusco, e essa igreja de Cusco é uma igreja que tem muitos membros, mas são membros de experiência, né? Pastores, presbíteros, senhores e senhoras, mas não tem muitos jovens, são 3 jovens que tem na igreja. E eles fizeram um trabalho lá, que eles saíram colocando folders em muitos lugares, como postes do culto, nas escolas. E eles falaram, olha, Abner, talvez não tenha pessoas aqui no nosso culto, mas eu falei, olha, tem 3 pessoas aqui, a palavra diz que Jesus onde tiver 2 ou 3, ali ele está, então perfeito, amém. De forma repentina, assim, na hora que começou o culto, veio uma grande quantidade de jovens para a igreja que eles não conheciam, que vieram através desses cartazes. E eu comecei a ver o mover de Deus naquela nação. A gente passou também uma foto minha numa montanha, nós subimos uma montanha que estava a 4.000 metros de altitude. Nós olhávamos para baixo e nós vimos as nuvens. Estava acima das nuvens essa montanha. E eu sempre me perguntei muito sobre a graça, né? Sempre pensava, meu Deus, o que é a tua graça? Eu sempre entendi que foi o perdão de algo que era imperdoável, que foi esse resgate de Deus, mas faltava algo. E nessa montanha, uma igrejinha feita de barro, simplesinha, no pico da montanha, eu vi uma criança correndo, louvando a Deus, sorrindo. E o Espírito Santo falou comigo nessa caravana, isso é a graça. Uma criança que come todos os dias batata, que mora numa casa de barro, ela não conhece o que é celular, não conhece a internet, não conhece um shopping, muito menos uma viagem, a vida dela é isso. Olha o sorriso dessa criança. Olha a alegria dessa criança em cima de uma montanha. Aqui não chega chuveiro com água quente. Lá faz -2, -3. Mas olha o sorriso, olha a alegria. Isso é a minha graça. A graça que sustenta ela em felicidade, em amor. Então essa caravana, Pastor Vander, foi algo renovador para mim. Foi algo que me deu inúmeras experiências. Conheci o pastor Liva, o pastor Eurico, homens de Deus que são usados por Deus, e ter essa experiência na minha adolescência vai ser algo que eu vou carregar para o resto da minha vida e compartilhar sem dúvidas com muitas pessoas. Glória a Deus. Você faz parte de uma igreja totalmente com DNA missionário. No entanto, o presidente da Missão Desafio é o pastor da sua igreja local. Você sente um atear do fogo por missões? E se sim, alguma localidade específica, alguma região que já mexe com a sua estrutura?
Olha, pastor Vander, por estar perto do pastor Emerson, dos outros irmãos que estão no departamento de missão na minha igreja, e pelas influências da nossa própria obra, que eu já mencionei aqui antes, as missões, né, fazem parte da minha vida. Eu carrego comigo o fato de ser um missionário por onde eu passar, né, de ser missionário na escola, enfim, em todos os lugares. E com certeza, essa chama de missões, ela arde meu coração. Se Deus me der graça, eu me enxergo um dia como um evangelista, levando o evangelho a algumas nações, e eu tenho muitas curiosidades de conhecer culturas diferentes, de anunciar o evangelho para culturas diferentes. Eu vinha falando com o pastor Emerson no caminho sobre o Oriente Médio, que é um lugar tão dependente do evangelho e tão perseguido, e quem sabe um dia Deus nos dê graça de entrar com a Bíblia naquele país, pregar o evangelho para aquelas pessoas que são tão sedentas do Espírito Santo, da verdade do evangelho. A África, que é um lugar que tem sido alcançado, nós temos dois extremos, né, como a África e como a Europa. A Europa, um continente totalmente desenvolvido, mas precário do evangelho. E vemos a África, um continente que está passando por dificuldades, tensões financeiras e políticas, mas que tem sido alcançado pelo evangelho de uma forma. Quando nós vemos os batismos acontecendo em Moçambique, na África, Burkina Faso, aquelas milhares de pessoas descendo as águas, com certeza, se Deus me der graça, eu quero viver cada vez mais esse chamado missionário, anunciando a palavra de Deus por inúmeros lugares que Ele me permite passar. Que bom, glória a Deus. Como foi a sua experiência ter participado do recente seminário da Adobrac? Bom, inclusive eu gostaria de aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para a nossa irmã Filomena, né, para Ana Pimentel, a equipe da Menibrac, da Adobrac, que está nos acompanhando. Elas mandaram mensagem falando que estão nos assistindo, que elas vão assistir também. E para mim, participar do seminário da Adobrac foi um divisor de águas de Deus na minha vida. Foi, acredito que, uma das maiores experiências também que eu vivi. Poder estar ali falando sobre adolescência, sobre identidade do adolescente, e contemplando homens, líderes que eu tanto admiro ao meu lado. Quando eu tive a oportunidade de conversar com o pastor Paulo Lutero, para mim foi algo assim maravilhoso, um homem que eu admiro, que eu conheço ele através dos livros, que eu vejo o nome dele ali. Poder falar com ele foi uma maravilha, uma bênção de Deus para mim. Mas quando eu tive a oportunidade de falar sobre identidade, senti uma chama no meu coração muito grande, sabe, um despertar que nós precisamos levar, sabe, o evangelho cada vez mais para os nossos adolescentes, porque, como o Senhor bem disse, nós estamos passando por uma geração sedenta e tem muitos se levantando no meio de nós. Participar do seminário da Adobrac, para mim, pastor Vander, foi algo maravilhoso. Estar do lado ali de referências, né? A Vanessa Tanaka, que é uma referência com adolescentes da nossa igreja da DEVEC. A igreja DEVEC foi uma bênção de Deus na minha vida. E, sem dúvidas, foi uma das maiores experiências que eu pude contemplar e vivenciar ao lado da nossa igreja. Livros de cabeceira que você indicaria para os nossos internautas? Livros de cabeceira, olha, eu gosto muito de ler. Eu confesso que eu gosto muito de ler, e a leitura, ela transforma vidas. A leitura, ela transforma pessoas. Obviamente, leituras, né, que eu digo transformar, são aquelas voltadas a Jesus. As outras agregam conhecimento e nos fazem refletir. Mas eu acredito que um clássico que todos devem ler, sem dúvidas, é o livro Peregrino, de John Bunyan. Esse foi o primeiro livro que eu me dediquei a ler. Primeiro livro cristão que eu me dediquei a ler. E o livro do Peregrino, realmente, ele mostra uma jornada com Cristo. Um homem saindo de uma cidade chamada Destruição, em direção ao céu, a porta estreita. É um livro maravilhoso. Ao nosso internauta que ainda não leu, é um livro acessível, é um livro que não é grande, de fácil entendimento. Eu com certeza indico esse livro para os adolescentes. Sempre que tenho a oportunidade, eu presentio alguém com esse livro, porque é um livro que move, né, o entendimento do que é o caminho, a jornada com Jesus em nossas vidas. Eu gosto muito também do C.S. Lewis. Já são leituras um pouco que desgastam mais, a gente precisa ler com mais dedicação. Eu gostei muito de uma leitura que eu fiz dele, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O nome pode ser assustador um pouco, mas ele vai mostrar como que o diabo nos tenta no dia a dia e como muitas vezes nós damos ouvido às coisas do mal. Foi um livro que mudou a minha vida. Um livro que eu li recentemente e gostei muito
Acabei de ler ele semana passada, é O Custo do Discipulado, de Jonas Madureira. É um livro que, sem dúvidas, para um líder de adolescentes, líder de jovens, ou para você adolescente e jovem que está nos assistindo e deseja influenciar pessoas, é um livro perfeito. Ele vai dar as bases de como deve ser um discipulado, de como você deve influenciar pessoas. Sem dúvidas, é um livro maravilhoso que eu indico para todos estarem lendo. E eu estou lendo agora O Deus Pródigo, do Tim Keller, né, que tem mexido muito com o meu coração, essa passagem do filho pródigo que é maravilhosa. Enfim, alguns livros que eu, sem dúvida, mesmo sem terminar O Deus Pródigo, eu já recomendo, porque no meio dele já mostra que é um livro que tem uma mensagem totalmente cristocêntrica, maravilhosa. Que boas dicas você está fornecendo para os nossos internautas. Ô Abner, se você tivesse a oportunidade de pregar para os jovens de todas as denominações brasileiras, e você tivesse que entregar uma mensagem de Deus sem a barreira denominacional em um só lugar, esse evento, que estivesse ali o corpo de Cristo de adolescentes e jovens, qual mensagem da parte de Deus você entregaria para a juventude e os adolescentes brasileiros, cristãos? Olha, pastor Wander, essa é uma pergunta muito profunda. E, sem dúvidas, a mensagem que eu anunciaria é Jesus Cristo. Mas, para complementar isso, eu acredito que eu usaria o termo não negociem. Não negociem Jesus Cristo. Não negociem os seus valores. Não negociem a sua salvação. Porque o mundo tem levado muitos jovens, e não só jovens, pessoas, para uma condenação através da negociação. Existe uma grande negociação do mundo contra os jovens cristãos. Eu costumo dizer que nós estamos passando por uma crise de identidade no íntimo de muitos jovens. E a sua identidade, pastor Wander, a minha identidade, ela é algo que não pode ser negociada, porque a nossa identidade cristã, ela tem que apontar para Jesus Cristo. Muitos jovens estão negociando a sua identidade no sentido do quê? A nossa identidade, ela nos mostra quem somos para uma sociedade. A sua identidade, ela revela quem é o pastor Wander, e uma humanidade que existe o Tiago, existe o Douglas, que existe o Marcos, a sua identidade é única. E o problema é que muitos têm deixado Jesus por negociarem a sua identidade de cristão, para serem bem vistos, para não serem rejeitados, para serem mais populares. Isso acontece dentro das escolas e eu presencio isso dia após dia com os meus próprios olhos. E o problema é que o mundo está negociando a identidade dos nossos jovens cristãos. O mundo está desconstruindo a identidade cristã e amoldando, conforme diz Romanos 12:2 na versão King James, amoldando os padrões do mundo em muitos jovens. A nossa identidade, ela tem que apontar para Jesus Cristo. E talvez você pergunte para muitos jovens, qual é a sua identidade? Ele não sabe. Porque para saber da nossa identidade, nós precisamos conhecer a nossa origem. A nossa identidade, ela é firmada a partir da nossa origem. O pastor já vai entender aonde eu quero chegar com essa mensagem. A nossa origem, ela é o início da nossa identidade. E a origem, ela não aponta para mim, nem aponta para o Senhor. A origem aponta para Deus. A minha identidade, ela é formada a partir de uma origem que aponta para Deus. O que é a minha origem? Eu sou menino, tenho cabelos pretos, sou moreno, nasci em Jundiaí, num bairro simples de Jundiaí, sou estudante de escola pública a minha vida inteira. Essa é a minha origem. A partir desse momento que a minha identidade foi formada. O problema é que o mundo, através da negociação, para deturpar a identidade cristã, ele começa atacando a origem. A nossa origem aponta para Deus, correto? Sim. Ele me fez menino. Para deturpar a minha identidade, o mundo tem olhado para a minha origem e falado assim, viu, você é menino, mas você pode se sentir outra coisa. Você pode ser outra coisa. Acho que todos os que me escutaram entenderam onde eu quis chegar com isso. Você é negro ou você é branco? Ah não, você foi desprivilegiado, você foi privilegiado. Deus errou quando te fez essa cor. O mundo tem negociado a origem, a identidade. E muitos jovens têm deixado de seguir a Jesus pela negociação com o mundo. Então, a mensagem que eu deixaria é: siga somente a Jesus Cristo, esteja rodeado de homens como o pastor Wander, como seu pastor, como seus pais, e não negocie aquilo que Cristo lhe deu, que é a salvação,
com o mundo que já é do maligno. Uou, que bênção, glória a Deus, hein, presbítero Paulo Guimarães, é para aplaudir de pé, glória a Jesus. 11h39, concordo com você, viu? Bênção de Deus. Abner, uma satisfação te receber aqui nessa manhã. Aprendi muito com você nessa manhã. Quem sou eu, pastor Louva a Wander? Deus pela sua vida. Eu sou apenas um garoto, adolescente quase de 53 anos de idade. Ângela Boutier, nós temos participação dos nossos internautas? Perguntas não, mas elogios. Então vamos a eles nesta manhã. A Ana Mazo está dizendo, pastor, logo Abner estará pregando para os jovens sem essa barreira. Tome posse, Abner, da palavra do pastor. Glória a Deus. Também tem aqui um recadinho que deixaram. Abner já está com a agenda, hein? Glória a Deus. Irmão Abner estará conosco nos dias 23 e 24 de setembro na UBPC em Presidente Epitácio. Olha aí, ó, que coisa boa. Está com a agenda. Bênção. Amém. E é só elogios, que ele é uma bênção, que ele é um milagre, que ele é exemplo para os adolescentes. Verdade. Só o que tem aqui, que é uma referência. Deus seja louvado. Graças a Deus. Que bom. Um menino de ouro. Verdade. Tem gente Deus aqui seja dizendo louvado. que está orgulhoso da participação dele. Então, é só bênção. Glória a Deus. Abner, eu comecei o programa agradecendo e vou terminar dizendo muito obrigado novamente, em nome da sua Igreja Brasil para Cristo, dos nossos pastores Sérgio Joel e Leonor Estevanati, da equipe da Manhã Daqui. Foi muito gratificante passar esse tempo ao seu lado. Se eu tenho essa sensação, tenho certeza que os nossos internautas da mesma forma. Amém. Que Deus continue te usando como uma voz profética para a sua geração, para a nossa geração. Que você seja um arauto, um atalaia, sendo aquilo que Paulo escreve na segunda carta dele à igreja em Corinto, na Grécia, no capítulo 5, no versículo 20. Você é o embaixador do rei, Glória representante legal do reino dos céus da terra. Amém. E que ele continue escrevendo seus atos apostólicos através da sua vida. Glória a Deus. Amém? Que Glória a Deus. gerações e gerações surjam através daquilo que Deus tem feito e te levado a fazer Amém. no reino dos céus aqui na terra. Glória Deus a te Deus. abençoe, gratidão. Daqui a pouquinho nós vamos às considerações finais, mas antes nós temos abraços para mandar para as pessoas que interagiram conosco nas nossas redes sociais. Vamos a elas, dona Ângela Mas antes dos Boutier. abraços, a gente também precisa divulgar a agenda do Wesley. Então, por favor, eu vou deixar a senhora, para não dizer que é nepotismo, por favor, eu vou deixar você divulgar a agenda do meu filho, o pastor Wesley Marques. Pois bem, o pessoal aí que vai ter o privilégio, né, de ter o Wesley no Jubra Camp esse final de semana, mas ele estará também na terça-feira, dia 8, na UBPC de Várzea Paulista. No dia 12, na sexta-feira, ele estará em Tapiratiba, na igreja Atos 1. E no sábado, dia 13, também na Atos 1 de Guaxupé, Minas Gerais. Glória a Então, Deus. vai ser uma excelente oportunidade de você escutar uma boa música, porque ele canta muito, além de um excelente pregador da palavra. Olha, a cantoria do meu filho aprendeu com quem? Do céu. Foi um unção que o Senhor deu a ele. Ele aprendeu com o pai dele. Não, O pai não. dele cantava as canções para ele. Deus aperfeiçoou. Então, Obrigado, o pessoal aí que já conhece o Wesley, vai ser uma honra muito grande ter ele esses dias aqui conosco. Esse menino, de fato, é uma bênção. E não podemos esquecer, Ângela Boutier, que no domingo à noite, aqui na igreja O Brasil Ele para vai Deus pregar Somos Daqui, aqui? ele vai pregar aqui também, no domingo à noite. De manhã eu prego pela misericórdia de Deus e à noite o pastor Wesley. Então dose dupla da família Marques. Glória a Deus. Família Medeiros. Eu pregando. acho que à noite vai ter um público maior. Eu também. E faço questão que sim. Glória a Deus. 11h43. Vamos mandar abraço para as pessoas que interagiram conosco nesta manhã. Vamos a elas. Abner, você gosta de futebol? Gosto, pastor. Você torce para algum time? Olha, eu torço pro Corinthians. Ó, oposição aí. Puxa. Oposição, meus irmãos. Ângela, eu não estou vendo os nomes, acho que está vindo. 11h43, daqui a pouquinho nós vamos... Olha, depois desse negócio, as máquinas aqui travaram, Estão não estou dizendo nem que as conseguindo máquinas colocar quem está travaram assistindo. depois que você disse que é corintiano.
Ah, meu Deus do céu. Enquanto estamos preparando ali, deixa eu fazer um convite então, Ângela, para os nossos irmãos internautas que estão pertinho da gente, aqui na Zona Norte de São Paulo. Venha participar dos cultos nesse final de semana, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Se você está pertinho da gente aqui no bairro Lausanne Paulista, você é o nosso convidado. Nós estamos situados na Avenida Ultramarino, 616. Nós temos uma infraestrutura para receber você e a sua família, e você vai desfrutar da presença de Deus, e Deus também vai falar com você através da sua palavra. Culto às 10 horas da manhã e às 19 horas. Venha, participe. Se porventura você está além das fronteiras e gostaria de estar, mas por causa da distância não pode, não fique triste, porque os nossos cultos oficiais sempre são transmitidos através das nossas redes sociais. Então você se inscreva lá no YouTube e siga-nos nas outras redes, tanto no Instagram como no Facebook, e você vai receber sempre o link dos nossos cultos, e você vai poder acompanhar as mensagens do pastor Joel Estebanato, do pastor Ricardo Andrade, entre outras pessoas que ministram sobre este altar. Incentivo a você também a nos seguirem nas nossas redes sociais da Manhã Manda Aqui, né, dona Ângela? Nós estamos no Facebook e nós estamos também no Instagram. Então siga-nos lá, deixa o seu like, deixa lá um comentário e faça a sua sugestão também, para que nós possamos a cada manhã fazermos uma programação que venha glorificar o nome de Jesus e edificar a sua vida. Eu quero mandar um abraço para a nossa querida irmã Edilaine Bosco, a mãe do meu amigo Abner Bosco. Ela faz parte da Igreja do Brasil para Cristo em Várzea Paulista, mulher de Deus que desfrutou desse fenômeno. Em dona Edilaine, imagina entrar no consultório e a barriga começar a crescer e já ter que... Estava pronto para nascer, Já estava pronto para nascer, que milagre, hein, minha irmã? Venha contar aqui para os internautas qualquer dia. Ô, meu amigo Sargento Carlos Gomes, ó, capelão, aprendi mão direita, nunca mais vou esquecer depois do bullying que eu sofri. Vicente Antunes com a gente, a Ilane Jacob, também a Heloísa Vitória, sempre com a gente também, lá do estado de Pernambuco, da cidade de Abreu e Lima, ela faz parte da Igreja Batista. A Heloísa Sanches com a gente, hein, que bênção, hein, Heloísa, lá de Marília. Andréia Micail, da Igreja do Brasil para Cristo, em Presidente Epitácio, aonde o meu amigo estaremos lá. Vai Setembro. Estar lá, né? Exatamente. Estamos porque você vai me levar também, não? É um convite, pastor. É um convite. Tá bom, brincadeira. Brincadeira. O Haroldo Ferreira, meu amigo, a Gisele Soares, da Igreja também, o Brasil para Cristo de Várzea Paulista, o pastor Eliton Oliveira. Ô, pastor Eliton, que prazer e privilégio ter a sua conexão. Ele é da Igreja do Brasil para Cristo, do Parque São João, em Várzea Grande, no Mato Grosso. Quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos irmãos Brasil para Cristanos aí de Várzea Grande, no Mato Grosso. A Evelyn Cassati, é isso? Cassati? Evelyn Cassati, minha prima. Ah, sua prima? Minha prima. Oi, prima do Abner, prazer tê-la conosco. A Isabelle Bosco, a sua irmã. Ei, coisa boa. Oi, Isabelle. Wesley Alves também com a gente, Ana Masso. Ana Masso. Ana Maso. Ela era conhecida também? Psicóloga, uma bênção. Psicóloga. Ela está analisando a gente aqui na Manhã Manda Aqui. Ela está nos analisando. Ela está. Depois ela vai mandar comentários, viu? A Carmen Borges com a gente. Oi, Carmen. Josi Teixeira. Temos mais, dona Ângela? Travou de novo? Não tem problema. 11 horas e 47 minutos. O programa ao vivo é assim mesmo. O Bruno Cassati, também de Jundiaí. O Edmar Alves dos Santos, Edmar. Presbítero Edmar, tudo bem? Débora Lima, Thaís Santana, Silas Leandro, Vânia Barbosa, Alessandra Romeu, Camila Moraes, Leonor Dutra. A Raquel Prado, oi Raquel, que é responsável pela Mini Brac e a Dobrac aqui da nossa igreja. A Janete Romano, Felipe Furlanes, oi Lipe, eu falei de você, hein? Porém tem que orar e jejuar mais. Capelão Marcelo Caminha, da Igreja do Brasil para Cristo em Vila Albertina. Pastor Marcos Rosênio, oi pastor, como vai o senhor? Ele é pastor da Igreja do Brasil para Cristo em Santa Terezinha. A Sara Zaparoli e o nosso presidente da Missão Desafio, pastor Emerson Costa, com a gente também. A Jo ou o Jô?
Eu acho que é mulher. É mulher? William conosco também. É da UBPC Promessa. É da UBPC Promessa. E o pastor Emerson Costa está aqui deixando também a sua mensagem, dando parabéns ao programa de hoje, glorificando a Deus e dizendo que o Abner é um jovem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluiado. Aleluiado. Glória a Deus. Irmãos, nós ficamos por aqui. Não esqueça que às 15 horas você tem encontro marcado com a Ângela Voltier. Os hinos que cantamos, e hoje ela está roqueira, irmãos. E aguente a Ângela roqueira, porque hoje eles vão relembrar e falar um pouquinho da história da Oficina G3, né, eu não dona vou Ângela? estar tão roqueira, eu deixei mais para os convidados. Ah, para os convidados, entendeu? né? Qual a música da Oficina G3 que você mais gosta? Eu gosto do Tempo, eu gosto de Naves Imperiais, eu gosto de Perfeito Amor. Eu gosto das mais calminhas. Que legal. Né? Tipo eu baladinha. Também. Eu gosto daquela bem calminha que eu sei que vocês vão conhecer, que são Naves Imperiais. Essa aí não é calminha não, mas eu gosto. Que legal. Então, às 15 horas, a Ângela está aqui. Participe, deixe seu like, faça seu comentário e participe desse tempo precioso. E à noite eu já convidei você, mas quero convidá-lo novamente para estar aqui no culto Intimidade com Deus. O culto de intimidade com Deus ele é diferente porque a igreja se reúne já para orarmos coletivamente. É o arraial do Senhor, orando uns pelos outros, com orações específicas, um louvor profético, um louvor gostoso, a presença de Deus nos envolvendo e sempre depois uma palavra que vai nortear e gerar fé no nosso coração. Então você é o meu convidado, hoje a partir das 20 horas, Avenida Ultramarino, 616, bairro Lausanne Paulista. Meu amigo, suas considerações finais? Amém. Gostaria de agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui, os irmãos que irão assistir ainda este vídeo, e agradecer a Deus pelo pastor desta igreja, pastor Joel, nosso pastor Vander, a toda a equipe, Ângela que esteve em contato comigo, a todos os nossos irmãos que estão trabalhando aqui, e agradecer a Deus pela minha família, que sempre está me apoiando, está junto comigo, né? Estamos juntos em todos os lugares e tem me incentivado e anunciado junto comigo essa palavra que salva, que é Jesus Cristo. Agradeço a Deus ao meu pastor Emerson Costa, a minha igreja local, Brasil para Cristo de Várzea Paulista, e para mim, a data de hoje ficará registrada no meu coração como um dia em que Deus preparou grandes bênçãos para nós. Amém. Recebo. Glória a Deus. Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos uma ótima quinta-feira e até a noite, se o Senhor assim nos permitir. Um abraço, a paz do Senhor.